Dizem que toda encruzilhada tem dono e que quando você faz um pedido lá, alguém escuta. Mas existe uma regra tão simples que a maioria das pessoas ignora. Você nunca deve olhar para trás quando estiver indo embora. Eu não sabia disso, ou talvez soubesse e só não quis acreditar. Meu nome é Rafael, e antes daquela noite, eu já tinha perdido praticamente tudo. Eu não fui até aquela encruzilhada por curiosidade. Eu fui porque não tinha mais escolha. E hoje, eu daria qualquer coisa para ter ido embora sem olhar para trás. Eu cresci no interior, numa cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. E por muito tempo, eu achei que minha vida ia ser simples. Trabalho, família, aquelas coisas básicas. Eu me casei cedo, com a única pessoa que eu realmente achei que ia ficar comigo até o fim. A gente não tinha muito, mas era o suficiente. Até parar de ser. A seca veio forte naquele ano, mais do que o normal. A terra simplesmente não respondia. O pouco que eu plantava morria antes de crescer. Os animais começaram a definhar, e junto com eles foi indo tudo que eu tinha construído. Eu tentei segurar, juro que tentei. Fiz bico na cidade vizinha, vendi ferramenta, vendi o que dava. Mas chegou um ponto que não tinha mais o que vender. Só dívida. Minha esposa começou a mudar. Não de uma vez, mas aos poucos. Silêncio demais. Olhar distante. Até o dia que ela arrumou uma mala e foi embora para a cidade grande. Disse que lá talvez conseguisse alguma coisa. Ela nunca mais voltou. Nem ligação, nem mensagem. Nada. Eu fiquei sozinho, numa casa vazia, com um pedaço de terra morto e a sensação de que tudo que eu toquei tinha dado errado. As noites começaram a ficar mais longas e o silêncio pior ainda. Foi numa dessas noites, no bar da estrada, que eu ouvi falar da encruzilhada. O bar ficava na beira da estrada, daqueles lugares que parecem parar no tempo. Luz fraca, cheiro de álcool barato e gente que já desistiu de tentar alguma coisa melhor. Eu estava lá, mais por hábito do que por vontade. Foi quando um homem sentou do meu lado. Eu nunca tinha visto ele antes. Alto, magro, com um chapéu cobrindo metade do rosto. Ele não pediu nada para beber, só ficou ali, em silêncio. Até falar meu nome. Eu virei na hora, porque eu tinha certeza que nunca tinha visto aquele homem antes na vida. Você está precisando de ajuda? Foi só isso que ele disse. E eu ri. Não porque era engraçado, mas porque era óbvio. Ele inclinou um pouco a cabeça e continuou. Tem um lugar onde pedidos são atendidos. Eu já sabia o que ele estava insinuando. Todo mundo no interior já ouviu falar das encruzilhadas, dos pedidos e do preço. Eu devia ter levantado naquela hora, mas eu fiquei, porque no fundo eu queria acreditar. Ele me explicou o ritual. Simples demais. Ir até a encruzilhada, à meia-noite, levar uma garrafa de cachaça, acender uma vela e fazer o pedido em voz alta. Nada além disso. Quando ele terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. E aí, ele disse a única coisa que realmente importava. Quando for embora, não importa o que você ouça. Não importa o que te chame.
você não pode olhar para trás. Eu fiquei encarando ele, tentando entender se aquilo era sério. Ele sorriu de leve, um sorriso estranho. Se olhar, leva algo com você e nunca mais devolve. Quando eu fui responder, ele já não estava mais ali. Eu tentei esquecer aquilo. Sério, tentei mesmo. Mas naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto vazio, a ideia não saía da minha cabeça. Eu não tinha mais nada a perder. Então eu fui. Peguei uma garrafa de cachaça velha, uma vela que sobrou de casa, e esperei dar meia-noite. A estrada estava completamente vazia, sem vento, sem som. Só o barulho dos meus próprios passos ecoando no chão seco. A encruzilhada ficava a uns 15 minutos de casa. Quando eu cheguei lá, tive a sensação de que o lugar estava me esperando. Eu coloquei a garrafa no chão, acendi a vela e por alguns segundos fiquei parado, pensando se devia mesmo fazer aquilo. Mas aí eu lembrei da casa vazia, da terra morta e de tudo que eu já tinha perdido. Então eu fiz o pedido, em voz alta. Pedi dinheiro, pedi uma vida melhor, pedi para sair daquele fundo do poço, custasse o que custasse. Nada aconteceu. Nenhum vento, nenhum som, nada. Só o silêncio. Eu até ri, me sentindo idiota. Apaguei a vela, virei as costas e comecei a ir embora. Eu ouvi alguma coisa, um som, atrás de mim, como se alguém tivesse pisado na terra seca. Eu lembrei da regra: não olha para trás. Eu continuei andando, mas o som não parava. Um passo, depois outro, cada vez mais perto. Eu apertei o passo, mas aquilo vinha junto, até que eu senti uma respiração bem atrás de mim. Eu congelei. Meu corpo inteiro travou. Eu sabia que não podia olhar, mas não parecia que aquilo estava só atrás de mim. Parecia perto demais, como se estivesse quase encostando. Eu não virei o corpo, só movi os olhos, de canto. E foi o suficiente. Eu vi. No dia seguinte, tudo começou a mudar. No começo, eram coisas pequenas. Um dinheiro que eu não esperava receber, um vizinho oferecendo trabalho, uma proposta melhor do que qualquer coisa que eu já tive. Mas aí, começou a ficar estranho. Muito rápido. A plantação começou a responder de um jeito absurdo. Onde não nascia nada, começou a crescer. Verde, forte, como se a terra tivesse voltado à vida do nada. Meu telefone, que quase nunca tocava, começou a tocar todo dia. Gente querendo comprar, gente oferecendo dinheiro, oportunidades que nunca tinham aparecido antes. Até minha esposa entrou em contato de novo, depois de meses, como se nada tivesse acontecido. Eu comecei a acreditar que aquilo tinha funcionado, que finalmente a sorte tinha virado. Eu só não percebi que naquele momento alguma coisa já estava vindo comigo. No começo, eu ignorei os sinais. Ou talvez
eu tenha fingido que não estava vendo. Porque tudo estava dando certo. E quando tudo começa a dar certo, de repente, você não quer fazer perguntas, só quer aproveitar. Mas não demorou muito para aquilo começar a mudar. A primeira coisa foi o som. Passos dentro de casa, sempre à noite, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando sem pressa nenhuma. Eu levantava, acendia a luz e não tinha ninguém. Só o silêncio. Depois veio o cheiro. Um cheiro forte, de terra molhada, misturado com coisa podre. Não importava o quanto eu limpasse, ele sempre voltava. Eu comecei a dormir mal, muito mal. Acordava no meio da madrugada com a sensação de que tinha alguém no quarto, me olhando. Sempre do mesmo canto, perto da porta. Mas eu nunca via nada. Nunca. Até o dia que eu vi. Eu acordei de repente, sem motivo. O quarto estava escuro, mas não completamente. Tinha alguma coisa diferente. A porta estava aberta. E eu tinha certeza que tinha fechado antes de dormir. Eu fiquei olhando, sem me mexer, até perceber que tinha algo ali, parado, no escuro. Não dava para ver direito, mas dava para sentir. Uma presença, me observando, esperando alguma coisa. Eu puxei o cobertor devagar, como se aquilo fosse me proteger. E fiquei ali, fingindo que não estava vendo, até pegar no sono de novo. No dia seguinte, tudo continuou perfeito. Dinheiro entrando, trabalho aparecendo, minha vida finalmente dando certo. Mas agora eu sabia. Aquilo não era sorte, era troca. E o pior é que não parou por aí. Porque depois disso, aquilo começou a chegar cada vez mais perto. Eu tentei ignorar. Continuei trabalhando. Continuei aceitando o dinheiro, fingindo que aquilo não estava acontecendo. Mas quanto mais minha vida melhorava, mais aquilo se aproximava, como se estivesse sendo alimentado. Os passos já não ficavam só na sala. Começaram a parar na porta do meu quarto, toda a madrugada, sempre no mesmo horário, 2h17. Eu sabia, porque comecei a acordar exatamente nesse horário, como se algo me chamasse. Até a noite que aquilo entrou. Eu acordei e a porta estava aberta de novo, só que dessa vez não tinha dúvida nenhuma. Tinha alguém ali dentro. Eu não conseguia ver o rosto, mas dava para ver o corpo, alto, parado, olhando direto para mim. Eu tentei me mexer, mas não consegui. Meu corpo simplesmente não respondia. Então aquilo deu um passo, devagar, depois outro e outro, até parar do lado da minha cama. Eu conseguia sentir a respiração, igual naquela noite, na encruzilhada. Foi aí que eu entendi. Eu não trouxe sorte comigo. Eu trouxe aquilo. E tudo que eu estava recebendo não era um presente. Era pagamento por alguma coisa que ainda ia ser cobrada. A criatura se inclinou devagar, aproximando o rosto do meu. Eu fechei os olhos na hora. Não tive coragem de ver. Mas eu ouvi uma voz bem perto do meu ouvido.
Você olhou. Na manhã seguinte, eu acordei no chão, sozinho, a casa em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Eu sinto até hoje. Às vezes, no meio da noite, eu acordo com aquela mesma sensação de que tem alguém parado no escuro, me observando, esperando. Eu nunca mais voltei naquela encruzilhada, mas no fundo, eu sei que não adiantaria, porque tem coisa que quando vem com você, não vai embora nunca mais. E você teria conseguido ir embora sem olhar para trás? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, porque ainda tem muita história que deveria continuar esquecida. Mas não vai. Deixa seu like e me conta nos comentários o que você faria no meu lugar. Boa noite, se você conseguir dormir.